Bora lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso material, né, de logaritmos. Hoje vamos trabalhar as funções logaritmos. Tudo bem? E assim, como eu dito na aula anterior de logaritmos, assim como eu falei na aula passada, as funções logarítmicas, elas têm um papel muito importante, ok? É, É muito dito, é muito visto que logaritmo auxilia e muito nos cálculos de alguns problemas financeiros, como os juros simples, juros compostos. Ajuda também na determinação de escalas. Lembrei da escala que na aula passada não lembrei, a escala Richter. Também quando você fala assim, sei lá, a magnitude do terremoto foi de 3. Isso quer dizer que na escala Richter, né, através do cálculo logarítmico, foi descoberto que aquela magnitude tinha grau 3 ou 4, enfim. Tudo bem? Ou seja, o logaritmo também tem uma funcionalidade grande no nossa convivência, no nosso dia a dia. Ok? Então tá. Seja uma função logarítmica. A definição de uma função logarítmica é o seguinte: seja um A pertencente a um B, tal que A maior que zero e A é diferente de 1. Ou seja, lembra da aula passada do logaritmo? É, Aqui na função logarítmica tem o seguinte, que a função logarítmica, né, é um log. Lembre-se, aqui a gente está trabalhando com logaritmo, que vai ser o x numa base A, ok? Lembre, naquela hora a gente estava falando que a gente estava usando o x aqui, ó. Nesse caso, o x era uma incógnita, ok? Aqui não, na função o x é uma variável, ok? Quando a gente usa esse x aqui na função, eu já disse em várias outras aulas, tá bom? Quer dizer que o x é uma variável, ok? Aí, para ser uma função, para caracterizar uma função, esse a aqui tem que ser maior que zero, ok? E também esse a tem que ser diferente de 1, perfeito? Ok? Se atente a esses conceitos, às vezes eles cobram a existência do logaritmo. Uma vez eu esqueci na prova da aeronáutica esse conceitozinho aí de que o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. Me deu um branco lá, tudo bem? E ela é definida, né? Em que ela é definida, essa função, todos reais positivos diferentes de zero. Ok? Perfeito? Então, vamos dar prosseguimento a nossos estudos aqui. Bom, pessoal, a gente já viu muitas propriedades, ok? Dos logaritmos, vimos como trabalhamos, como se trabalha com logaritmo, ok? Aqui a gente só vai dar continuidade exatamente na função logaritmo, análise de gráfico, análise de crescimento, decrescimento e tudo mais, ok? As funções exponenciais e as logaritmos são inversas entre si, ok? Isso é importante, tá? As funções, funções exponenciais e logarítmicas, elas são inversas entre si. Inversas, ok? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se você tiver se f de x, né, igual a log de x na base A, EG de x, no caso, a função exponencial seria assim, né? No caso, elas vão ser inversas entre si, ok? Ou seja, no final das contas, por exemplo, a g de x elevado a menos 1 seria igual a uma f de x, ok? Ou seja, o inverso de uma função exponencial é igual à função logarítmica aí nesse caso, ok? Presta atenção nisso. E também o gráfico de log de x na base A e o A elevado ao x são simétricos em relação a y. Ou seja, são bissetrizes dos quadrantes ímpares, ok? Como é que se caracteriza isso? Vamos lá. Ok? Vamos falar dos gráficos da função exponencial e da função logarítmica, que é muito importante para o nosso estudo, já que a gente viu basicamente toda a propriedade na aula passada. Vamos lá para os gráficos, ok? Vamos continuar aqui os gráficos. Perfeito? Bom, a gente tem o plano cartesiano, né? A gente já conhece o famoso plano cartesiano. Ok? Opa, não deu certo eu usar isso aqui, vou usar o normal. Tentar rabiscar aqui. Ok? Temos, imagina que você tem um plano cartesiano aqui. Aqui são as ordenadas. E aqui tem as abscissas, ok? Esse aqui é o nosso famoso plano cartesiano. Se você não sabe, vê lá no início do conteúdo de funções, lá na introdução, ok? Quando a gente tem um A
um A elevado a x, né? A gente tem uma função exponencial. E se esse A for maior que zero na função exponencial, a gente tem uma função exatamente assim. Eu vou até mudar o gráfico, ok? A cor, na verdade. Temos basicamente um A assim, ó. Essa aqui é o gráfico da função exponencial, tudo bem? Exponencial. Agora eu vou mostrar como é que é o gráfico da logarítmica. Por que que eu disse para vocês que na realidade as funções elas são bissetrizes dos quadrantes, ok? Precisamente dessa propriedade aqui, ó. Se liga agora. Eu vou passar aqui uma bissetriz, que é uma bissetriz, é uma reta imaginária que corta assim no meio, ok? Aí o que acontece aqui? O gráfico exatamente da logaritma, ela é basicamente isso aqui, ó. Só mostrar para vocês aqui. Eu vou, por exemplo, traçar daqui para cá, ok? Daqui para cá, ó. A logarítmica, olha só como é que é a curva da logaritma. Ela é assim, ó. Opa, é difícil traçar essa curva. O gráfico da logaritma vai ser isso aqui, ó. Tudo bem? Olha só o gráfico da logaritma, pessoal. Da logarítmica. Nesse caso aqui, seria um log de x na base A com A maior que zero. Ou seja, vamos apagar aqui o da exponencial. Agora você tem o log da logarítmica, tá bom, pessoal? Isso aqui é o log da exponencial. Quando temos o quê? Temos um A maior que zero. Tudo bem? Aí aqui seria um ponto, será 0 e 1. Tudo bem? Ou seja, esse aqui, senhores, é exatamente o gráfico da função logarítmica, ok? É essa daqui, ó. Essa assíntota dessa forma aqui, ó. Isso é para quando A for maior que zero. E para quando A for menor que zero? Bom, para quando A for maior que zero, a gente tem o seguinte gráfico. Vou montar de novo outro gráfico aqui e vou mostrar para vocês, ok? Só um minutinho aqui, enquanto eu monto o gráfico aqui, ó. Parar que ficou meio inclinado, ficou com uma angulação. Opa, tá ficando com uma angulação, peraí. Vou ajeitar a minha mesa aqui. Um minutinho. Não estou conseguindo. Ok. Porque é contraintuitivo essa ideia aqui dessa mesa, tudo bem? Vamos lá, só bem para vocês pegarem a noção de como é que é o gráfico decrescente, ok? Lembra na exponencial, que basicamente o gráfico da exponencial era assim, ó? Presta atenção. Era assim, ó, o gráfico. Aí vem para cá, né? Vou fazer mais tendendo a zero, ok? Aqui assim, ó. Era aqui assim, ó, o gráfico da exponencial, ok? E aí, novamente, temos aqui a reta, né? Ou melhor dizendo, a bissetriz aqui. O que a gente tem em comum é o seguinte, que bem aqui assim, ó, passa a logarítmica, ok? Bem aqui assim passa a logarítmica, aqui, ó. Nessa junção aqui, ó. Nessa junção aqui, ó. Tudo bem? Ficaria mais ou menos assim, ó. Ok? Ou seja, essa daí seria a log de x na base A, em que o A, senhores, em que o A ele é maior do que zero, nesse caso A maior que zero, só que menor que 1, ok? Seria o gráfico decrescente, né? E seria um gráfico crescente, ok? Mais ou menos é esse aspecto que eu queria que vocês entendessem. Ou seja, a primeira, com base maior que 1, a função logarítmica é crescente. Ou seja, com a base maior que 1, a função logarítmica é crescente. E com a base maior que 0 e menor que 1, a função logarítmica é decrescente. Tudo bem? As funções logarítmicas, elas são funções, em sua essência, injetoras. Ok? Aí agora a gente vai tentar, vamos limpar esse gráfico aí, e vamos tentar montar uma função logarítmica igual a gente fez na função exponencial. Tá? A gente vai tentar agora montar o gráfico de uma função logaritma. E qual seria essa função logaritma? Seria uma função logaritma, eu posso dizer assim, não tão trivial, ok? Qual é a função logaritma que nós vamos montar agora? Seria exatamente assim, ó. 2 mais o log de... Essa é uma função, perceba que isso é uma função, log de x na base 2. Log de x na base 2, ok? Como é que a gente monta aí? Primeiro,
sempre que você encontrar uma função assim, que ela basicamente é uma composição de uma constante mais a função, a gente constrói primeiro o gráfico exatamente dessa função aqui, ó, como se fosse normal, sem o 2, log de x na base 2, ok? Como é que é esse gráfico dessa daqui, ó? Como se for só assim, ser o 2, ok? Seria exatamente aqui assim, ó. Vamos lá? Tentando montar o gráfico aqui, agora um pouco mais didático, ok? Aqui ficou muito estranho. Tá bom? Pessoal, situação. Como a base aí, né? A base é maior do que 1, a gente tem o seguinte, nessa função vamos construir primeiramente o log de x na base 2 e depois a elevar o gráfico inteiro em 2 unidades. Ou seja, pessoal, quando a gente bota isso aqui, ó, quando a gente soma um valor a uma função, isso aqui é uma função, né? Porque isso aqui não é uma incógnita, é uma variável. Se a gente soma esse 2 na função, isso quer dizer que a gente vai elevar ele 2 unidades, ok? Como assim? Vou montar o gráfico aqui, vou montar até de outra cor para vocês pegarem, ok? Esse aqui, vou montar o gráfico normal, como se fosse o zero, ok? Bom, vamos tentar substituir aqui um ponto aqui nessa função aqui. Quanto é que o log para o x igual a 1? X igual a 1, você sabe que o log é zero, né? Ou seja, a função ela vai passar aqui assim, ó. Ela vai passar aqui, senhores, ó. Ela vem daqui assim, tá bom? E vai passar aqui, ó. Vai fazer isso. Por quê? Porque essa é uma função crescente, tá bom? É uma função crescente, perfeito? É uma função crescente. Só que esse gráfico aqui é dessa daqui, ó. Porque quando eu substituir aqui o x em 1, o y é 0. Ok? Quando eu substituir o x igual a 1, o y é 0. Ou seja, ela vai passar aí. Só que é o seguinte, a gente vai subir essa função em 2 unidades, ok? Em 2 unidades. Ou seja, a cada resultado aqui, eu vou somar 2, ok? Ou seja, quando eu substituir log de 1, o resultado é 0. Só que eu vou somar ele mais 2, né? Ou seja, vai dar 2. Ou seja, quando eu substituir 1 aqui, né? O resultado é 2. Ou seja, 1 aqui, aí vai lá, aqui é 1 e aqui é 2. Tudo bem? Ou seja, 1 e 2. Aqui é 2, ok? Ou seja, quando eu substituir 1 na função, o resultado vai ser 2. Ou seja, e quando eu substituir, por exemplo, quando o nosso x, por exemplo, for lá na função anterior, né? Log x na base 2. Quando eu substituía 1 no x, o resultado era 0. E agora, como eu levei 2 unidades, quando eu substituo 1, o resultado é exatamente 2. Ok? Ou seja, onde é que o gráfico vai passar? O gráfico vai passar exatamente aqui assim, ó. Perfeito? Vai passar aqui assim, ó. Tudo bem? Ou seja, essa daí, esse gráfico aqui de cima é o log de x, o x na base 2 mais um valor 2. Ok? Ou seja, sempre que você for construir uma função logarítmica, você presta atenção nesse primeiro gráfico aqui, ó. Como será ele? Aí, se por exemplo, fosse 1, subiria uma unidade. Se fosse 2, se for 2, né, subiria outra unidade, ok? Aí, para você encontrar esse valor aqui, você simplesmente faz o seguinte, fica log de x, né, na base 2, mais 2, quando o resultado disso for 0, ok? Passa para lá o menos 2, fica log de x na base 2 igual a quem? Igual a quem? Menos o 2. Tudo bem? Aí eu elevo isso aqui, igualo, né? 2 elevado a menos o 2 igual ao x. Ou seja, a raiz dessa função, nesse caso aqui, de log de x na base 2 mais 2, é exatamente o quê? O x igual a 2 elevado a menos 2. Só que 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ou seja, esse valor que ele passa aqui é 1 sobre 4. Tudo bem? Ou seja, é assim que eu monto uma função do segundo grau, uma função logarítmica. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? E, por exemplo, se eu quisesse montar a função logarítmica, deixa eu apagar aqui. E se eu quisesse montar outra função logarítmica? Vamos tentar montar outra função logarítmica. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui, para vocês baterem o olho e verem o que função é, como é que monta, ok? Se, por exemplo, eu quisesse montar a seguinte função, f de x é igual o log de 2, o log de x menos 1 na base 2. Como é que seria isso, pessoal?
Bom, o domínio da função o domínio, né, da função é x menos 1 maior que zero. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Esse valor tem que ser maior que zero, porque não pode dar, porque a base, esse logaritmo, na verdade, não pode ser zero, ok? Então, a raiz da função é log de x menos 1 na base 2 igual a zero, que vai dar x igual a 2, ok? Aí o que acontece, pessoal? Vamos lá fazer o seguinte. Se eu, por exemplo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer o x menos 1. Primeiro, o domínio da função é x menos 1, domínio, né? Domínio da função é o x menos 1 maior que zero, ok? Porque esse valor aqui exatamente não pode ser menor que zero, ok? Como é que eu faço isso? Aí vai ficar x menos 1 maior que zero, ou seja, o resultado é x maior que 1, ou seja, o resultado nesse caso é x maior que 1, perfeito? Para todo x pertencente ao real. Agora a raiz da função. Para eu descobrir onde essa raiz vai passar, é só eu fazer o log de x menos 1 na base 2 igual a zero. Log de x menos 1 na base 2, isso igual a zero. Ou seja, 2 elevado a zero, né? Igual a 1x menos 1. Tudo bem? E 2 elevado a zero é 1. E x menos 1 aqui. Passo 1 para o outro lado. Fica x igual a 1 mais o 1, que vai dar 2. Ou seja, a raiz da função é 2. O gráfico da função vai se deslocar no sentido positivo do gráfico do eixo x. Ok? Como é que vai ficar isso? Se não, aí vou apagar aqui, tá? A gente já descobriu a raiz, já descobriu o domínio. Quem que é a raiz? X igual a 2. Ou seja, a raiz aqui é x igual a 2. Ou seja, para descobrir a raiz tem que fazer isso aqui igual a zero. Ok? Vamos lá. Então, se fosse o gráfico normal de log de x numa base 2, por exemplo, vamos aqui, x, né? 0 e x. Bom, se fosse o x normal, se fosse o x aqui, ó, se fosse só log de x na base 2, quando você fizesse aqui, por exemplo, não pode fazer o x igual a 0. Você fizesse o x igual a 1, por exemplo, aqui, log x igual a 1, isso é 0, né? A gente já viu, né? Porque 2 elevado a 0 igual a x. Aí o x ficaria 1, ok? Ou seja, se eu fizesse o x igual a 1, nesse caso, na verdade x aqui, né? Aí 2 elevado a x igual a 1. Aí o x ficaria 0. Ou o resultado seria 0, ok? Como é que ficaria nesse caso? Se eu substituísse o x igual a 1, o resultado seria 0. Aí como é que ficaria o gráfico? Normalmente o gráfico ficaria esse aqui, ó. Ok? Essa daqui é normal. Logo, deixa eu só apagar aqui que ficou confuso isso aqui, acredito eu. Eu falei muito rápido. Vou apagar aqui também. Se você fizer o log de x igual a 1, o resultado é 0, ok? Aí a função, ela seria esse gráfico aqui, tudo bem? Só que o que eu fiz? Eu desloquei o gráfico menos uma unidade, ou seja, eu somei menos 1 no argumento. Ou seja, nesse caso, quando eu somo ele com um sinal negativo, o gráfico da função vai ser deslocado no sentido positivo do eixo x, ok? Quantas unidades? Uma unidade nesse caso. Ou seja, quando eu tiver um sinal negativo aqui no argumento, né, com x menos 2, x menos 3, x menos 4, o gráfico ele vai se deslocar para a direita, perfeito? Ou seja, ao invés de passar no 1, ele vai passar numa unidade à direita do 1. Ou seja, vai passar aqui, ó, no 2, aqui é o 1 e o 0, aqui é o 2 e o 0. Ou seja, em vez de passar aqui o gráfico, como ele está subtraindo aqui, ele vai passar uma unidade para a direita. Ok? No sentido positivo do eixo x. Ou seja, aqui tem uma reta imaginária, a gente vai passar aqui assim, ó. Tudo bem? Tudo bem? Ou seja, aqui, essa daqui é o log de x menos 1 na base 2. Ou seja, o que tu tem que entender aqui? Tem que entender que quando tu bota um sinal negativo aqui, ele desloca para a direita. Quantas unidades? As unidades estão aqui. Nesse caso foi uma unidade. Se fosse log de x menos 2, seriam 2 unidades para cá. E no caso vira para o 3, ok? E se fosse positivo, ele deslocaria para a esquerda, ok? Para a esquerda. Se fosse mais um, ele seria deslocado para a esquerda uma unidade. Então, é assim que eu monto
um gráfico de uma função logarítmica, tudo bem? Ou seja, aí a gente já viu a maioria dos problemas que a gente enfrenta nas nossas provas, ok? Agora sim, agora eu vou fazer uma função para vocês bem interessante, ok? Vamos lá, vou apagar esse gráfico e vamos construir outro gráfico para não restar dúvida. Pessoal, a gente vai ter um tópico aqui nessa aula, nesse nosso curso, só chamado de módulos, tudo bem? Mas, a princípio, eu vou dizer o seguinte, a princípio, quando tiver módulo, por exemplo, f de x igual, módulo são duas barras, tudo bem? Duas barras, log de x na base 2. Bom, o módulo é isso aqui, pessoal, essas duas barras, tudo bem? E o módulo transforma qualquer número em um número positivo. Por exemplo, se fosse menos a, ficaria a, ok? Ou seja, o que o módulo está fazendo aqui nessa função? O módulo está deixando todos os valores dessa função positivos, ok? Ou seja, não existe aqui valores negativos. Aqui dentro existe, mas quando for sair para o resultado do y, o valor tem que ser positivo, tudo bem? Aí como é que ficaria, por exemplo, log de x na base 2 modulado? A gente constrói o gráfico da função interna do módulo, né? E depois rebatemos a parte negativa simetricamente em relação ao eixo x, ok? Por exemplo, vamos fazer aqui como se fosse normal, né? Função logarítmica normal. Como é que ficaria se fosse só log de x na base 2? Bom, como aí está o módulo, ok? Como aí está o módulo, vai ficar do seguinte modo. Se fosse, por exemplo, só f de x log de x na base 2, né? Tem aqui uma reta, ok? Que é a reta simétrica, ok? Aí, o que acontece? Se fosse, por exemplo, esse aqui, ó, essa função normal aqui. Aqui, nesse caso, quando eu substituir 1 aqui, né? Quando o x, log de x for 1, no 2 aqui, o resultado é um x, né? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, que o x é igual a 0. Ou seja, no caso, o y aqui, né? Eu sempre estou confundindo aqui. Quando eu substituir aqui, ó, um 1 no x, o resultado, aqui no caso, seria o y aqui, né? 2 elevado a y igual a 1 a 2 elevado a 0, o resultado aqui seria 0. Ou seja, esse ponto aqui, né, é o 1 e o 0. E é exatamente aqui onde essa função passa. Ficaria aqui assim, ó. Isso é essa função normal aqui, ó. Essa função normal aqui. Tudo bem? Mas, contudo, todavia, como ele está modulado, não vai existir esses valores negativos aqui, ó. Quando está modulado assim, a gente rebate. Rebate para onde? Rebate em relação ao eixo. Rebate em relação ao eixo, o eixo X. Ou seja, é como se aqui fosse um espelho, né? E você rebatesse para o outro lado essa aqui, ó. Ok? Ou seja, rebatendo para lá, ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Ok? Ou seja, o gráfico dessa função seria isso aqui, ó. Aí a gente vem aqui e apaga isso aqui, ó. Só a parte de cima, ok? Opa, ficaria aqui assim, ó. Ok? O gráfico ficaria exatamente assim. Aí, essa função é o logaritmo de x na base 2, só que modulada. Por quê? Porque não existe esses valores negativos aqui, ó. Percebe? É simétrico, é como se você estivesse olhando no espelho, tá bem? Ou seja, isso aqui é mais um dos modos que você resolveria uma função desse gênero, ok? E o outro exemplo é o seguinte, quando, por exemplo, se eu tivesse aqui um f de x, eu não vou construir esse gráfico, porque senão vai ficar um pouco longa a aula. 2 vezes o log de x na base 2. O que acontece quando eu faço isso? Bom, para a gente compreender esse gráfico, vamos compará-lo com o gráfico básico do x, o log de x na base 2, tá bom? O que acontece é que todos os valores desse resultado, eles são multiplicados por 2, tá? Eles são multiplicados por 2. Vamos lá montar esse gráfico aí. Não tem problema não. Tudo bem? Está aqui para se ajudar. Vamos fazer esse gráfico aí. Bom, eu estou fazendo exemplos para você não fique com nenhum tipo de dúvida na montagem do gráfico, tudo bem? Sempre a gente vai pensar no gráfico principal. Qual é o gráfico principal? Não é nem na base 2, é log de x na base 2, que é a nossa referência, ok? Só que o que ele quer é log de x 2 vezes log de x na base 2. Opa, está esquecido, log de x na base 2, ok? Bom,
O gráfico normal a gente já fez aqui várias vezes. O gráfico normal basicamente seria esse aqui. Log de x. Opa, log de y aqui. Ok? Bom, a gente já fez esse gráfico, tá bom? Várias vezes. Sabe que aqui vai passar no 1 e no 0. O que eu faço de novo isso? Vamos lá. Log de 1, né? Quando o x for 1, o resultado vai ser y, né? Ou seja, 2 elevado a y, elevo e igual a 1. Ok? Só que 1 é a mesma coisa que, tipo, 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 é 1. A elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Você vai ficar 2 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Simplifica y igual a 0. Ok? Ou seja, o gráfico vai passar aqui. Aí tem uma reta aqui, né? Uma reta que a gente considera imaginária. Vai passar aqui assim, ó. Né? Aí vem, pá. Vem aqui. Mas nesse caso aí, só um adendo. Nesse caso aí, na verdade eu botei errado aí, tudo bem? Eu botei como se fosse decrescente, tá? Só um erro aqui. Nesse gráfico aqui, os valores estão aumentando, tá? Aí, nesse caso aqui, só apagar aqui. Nesse caso, na verdade, seria aqui assim, ó. Eu não sei, eu não lembro se eu fiz assim no exemplo passado, mas considera esse último aqui, ó. Assim, ó, tá bom? Esse aqui é o gráfico de log de x na base 2, ok? Aí, e esse 2 aqui? Esse 2 faz todos os valores daqui, pessoal, de log de x na base 2 aumentarem, tudo bem? Aumentarem, no caso, na multiplicação de 2. Aí, como é que ficaria? Ficaria o mesmo log, só que ele seria mais, digamos, acentuado, ok? Ele seria mais acentuado. Como assim? Ele seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Botar outra cor aqui, tá? Meio roxo, sei lá. Ele seria mais ou menos assim, ó. Ele seria mais ou menos assim, ó. Ele seria aumentado, ok? Ou seja, ao invés por exemplo, aqui no 2, o 2, o primeiro gráfico aqui, a gente tem um resultado, ó. Que resultado é esse? A gente tem um resultado de 1, ok? De 1. Só que para o segundo gráfico seria lá em cima, ó. O resultado seria, no caso, 2 aqui, ok? Ou seja, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, ó. Bem, multiplicado por 2, tudo bem? Se eu fiz lá no outro quadro, log de x na base 2 decrescente, considere esse aqui como certo, tá bom? Ok? Porque lembra, se o decrescente, o x tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é a nossa aula, ok? Espero que você não fique confuso, apesar de eu não sei se na aula, no outro gráfico eu fiz errado, mas considere esse aqui como certo, tudo bem? A função log de x na base 2 é a padrão que a gente usa e ela é tipo, log x na base 2, ela é subindo aqui, tudo bem? E a outra, quando for negativa, é decrescente, com a maior que 0 e o a menor que o a maior que 0 e menor que 1, tudo bem? Então, assim, basicamente isso foi só um resumo da função logarítmica, tudo bem? A gente vai trazer outros materiais para vocês se depararem e se degustarem, ok? Bem, então, assim, essa foi nossa aula por agora, montagem do gráfico de algumas funções logarítmicas. Então, curtam o vídeo, tá bom? Curtam o vídeo. Compartilhem. Deixem suas dúvidas aí. Eu tenho um grupo de estudos, tudo bem? No WhatsApp. E quem quiser me procurar no Instagram é Miguel, o @MiguelJonas, _, ok? Fique com Deus. Qualquer coisa, estamos aí. E é isso. Um abraço e bons estudos.